wo die Sonne und der Erde Kraft alles Leben lässt gedeihen. Ich erwach im Morgengrauen, der Tag der Schlacht lässt mich erschauen. Bald schon tönt des Feindes Kriegsgeschrei, morgen werden wir vergehen, wenn dem Tod ich in die Augen schau. Olá, sou Deleuze Universo com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é a redação do Enem de 2016, cujo tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E quem define o tema da redação, né? Quem define é o MEC. E o MEC é um órgão de esquerda do marxismo cultural. E por que eu sei disso? Porque a maioria esmagadora dos professores são de esquerda e do marxismo cultural. Então já sugere que esse tema aqui é um tema da esquerda e dos mascadores de Azaleia. Mas para corroborar a minha tese, eu vou citar uma obra muito interessante, que é o Maquiavel Pedagogo, escrito por um francês, por Pascal Bernardin, e que ele fala que existe uma tendência mundial da extinção do ensino tradicional e conservador para dar lugar a uma revolução cultural à la Gramsci, para mudanças de valores, comportamentos, etc., para que se adeque a uma nova esquerda. E se a gente for pensar, já está acontecendo no Brasil. Porque o BNCC, que eu fiz um vídeo, né, Base Nacional Comum Curricular, que é o novo currículo brasileiro, que entrará em vigência em 2017, ele já fala que toda e qualquer disciplina será estudada sobre um viés político, cidadão, ideológico. E eu acho que qualquer disciplina deve ser límpida, pura, impoluta. E essas partes de política cidadã, isso aí as pessoas vão se resolver na sua família, na sua igreja, nas suas associações. Então, nós também já estamos entrando nessa questão do Maquiavel Pedagogo. Agora vamos fazer aqui, para entender se realmente é de esquerda e de direita, que aparentemente é de esquerda, vamos fazer um exercício. Vamos pensar então que o tema seja guerra e paz, não seja esse tema de intolerância. Se você escolher o tema, ambos são, né? Você vê que eles são entrelaçados, né? Um puxa o outro, embora eles sejam antônimos. Mas se você escolher a paz, é muito fácil de você resolver a paz. É só você falar, né, que o país está em paz, que a paz é um valor universal que é importantíssimo, que você tem paz na sua família, que você tem paz nos seus relacionamentos, que você tem paz no seu trabalho, né? Que a paz entre os povos é a maneira correta de resolver as situações, e praticamente você já resolveu sua redação e você pode sair de lá já tranquilamente pensando num 8, 9, 10. Agora, se você for falar sobre guerra, eu falo assim, pô, guerra e paz meio parecido, mas não é. Se você for falar sobre guerra, você já vai ter que ter já um conhecimento já geopolítico, histórico. Por exemplo, você vai ter que citar impreterivelmente a guerra da Síria, porque é a guerra que está hoje em voga, é a maior guerra, né, um conflito que você tem que saber. O examinador acha que você tem que saber isso. Você também, para dar uma apimentada na sua redação, você vai falar sobre alguma guerra do passado. Então você vai citar, sei lá, Segunda Guerra Mundial, de repente o Holocausto, ou lá, sei lá, as Cruzadas. Você vai citar alguma coisa em relação à guerra. Ou talvez vá citar lá os 4 Cavaleiros do Apocalipse, peste, guerra, fome e morte, ou outras coisas, sei lá, da Bíblia ou de outro livro. Então você vai ter que fazer uma coisa mais, muito mais consistente, né? Você não pode simplesmente chegar e falar como você falou na paz, é muito mais difícil. E você sai de lá meio sem saber se você acertou, porque você não sabe se ele queria que falasse coisas do passado, ou se você não citou a Síria, você já pode ser que o examinador queira isso, você não sabe exatamente, né? Então é mais difícil.
Então aqui é a mesma coisa. Vamos supor que nós temos duas possibilidades, né? Tolerância e intolerância. Se for tolerância, seria a paz. E você sabe que no Brasil existe tolerância total. Não existe intolerância. Não sei de onde que eles tiraram a intolerância. Veja que existe a tolerância. Ó, o católico, ele fala mal do protestante, do evangélico, fala. Mas fala no púlpito, né? Fala no sermão. E também vice-versa. E lá o evangélico fala mal, sei lá, do espírita, que fala mal da Umbanda, que vai falar mal das religiões pagãs, que vai falar mal dos ateus, e assim, né, um círculo, todo mundo falando mal de todo mundo. Só que é que nem Palmeiras e Corinthians, eles falam mal, mas enquanto não houver o conflito, né, está tudo bem. Não entra na seara penal, você simplesmente falou mal do outro, acabou. Você pode falar mal do seu vizinho, não tem problema. Inter e Grêmio, se um falar mal do outro, tranquilo, enquanto eles não entram em conflito, tá tudo bem. Então ficou por aí, resolvido. Agora, quando você fala de intolerância, aí você entra na questão da guerra. Inclusive ele fala, né, combater a intolerância. Aí você vai ter que achar onde que está a intolerância. Onde que está a intolerância? Eu não estou vendo. Aí você tem que saber uma teoria de esquerda muito importante. Na esquerda, se você for maioria, você não tem direito algum. E você só pode atacar a minoria. Exemplo, se você for hétero e alguém for homo, se você falar mal do homo, é homofobia. Se o homo falar mal de você, não existe heterofobia. Por quê? Porque você é a maioria. Na maioria não vale nada. Se você é branco e você falar mal da raça negra, é racismo. Se você falar mal de um negro em especial, é injúria racial. Mas se um negro falar mal de você especificamente, não é injúria racial. E também se ele falar dos brancos em geral, também não é racismo. Por quê? Porque a maioria é considerada os brancos. Na religião, se você é cristão, você é da maioria. Então se você se alguém falar mal de você, não vale nada. Agora, se você falar mal de alguém, aí é intolerância. Aí que está a pegadinha. Então, ele teria que analisar o quê? Quem é a maioria? Os cristãos. Eles falam mal de alguém? Alguém fala mal deles? Aí vamos pegar, por exemplo, lá das feministas. As feministas, né, fizeram uma passeata enfiando, né, o crucifixo no rabicó. Por que elas fizeram isso? Porque a igreja cristã falou que ela é contra o aborto. Mas por que é contra o aborto? Porque é coisa da vida e tal. É uma teologia, é uma tese, não tem, é só falar. O que a feminista deveria fazer? É falar contra. Falar, não, eu sou a favor do aborto. E pronto, uma guerra de ideias. Mas não, elas foram lá e enfiaram o crucifixo no rabicó. Então, isso é uma afronta à igreja cristã. Mas vale? Não vale. Por quê? Porque a igreja cristã é a maioria. Então tudo que fizer contra a igreja cristã não vale. Agora, o fato da igreja cristã ter falado contra o aborto é intolerância. Então eles estão sendo intolerantes contra o movimento feminista. Então, quando também a igreja cristã fala que é contra casamento gay ou adoção de crianças por gay, eles estão afrontando os gays. Aí na passeata LGBT, eles colocam lá, né, uma pessoa fingindo que é Cristo, um transexual, né? Também fazem um ato, que eu acho que ato é muito pior que palavra. Mas eles fazem um ato. E aí, o que vale? Vale o ato vale contra os cristãos? Não, porque eles são a maioria, então a maioria nunca é atacada. Mas o fato deles terem falado que são contra o casamento e contra a adoção é intolerância. Quando teve lá a passeata dos demônios lá, a passeata dos demônios, o que eles fizeram? Pegaram lá, se vestiram de Cristo, fizeram dejetos na rua, pegaram, né, símbolos, aviltaram símbolos símbolos cristãos e
aquilo vale como ataque à igreja cristã? Não, porque os cristãos são a maioria. O que vale é o cristão ter falado contra Satã, né? Contra Lúcifer, contra Satã, contra, né, o cramunhão. Mas isso é uma intolerância. Agora eles não, e eles são uma religião, então está sendo uma intolerância. No caso, por exemplo, muçulmano mesmo, essa questão dos muçulmanos entrarem no Brasil, eles falarem mal, olha, eu não quero muçulmano aqui. Por quê? Porque os muçulmanos, os que já estão aqui, que já vieram aqui de um tempo atrás e que já são muçulmanos há muito tempo, que são aqui turcos, que são, né, sírio-libaneses, esses tranquilo. Agora esses maltrapilhos que entram no nosso país, que estão entrando, esses têm que falar mal mesmo. Agora vale? Não vale. O que vale? Islamofobia. Porque você está sendo contra o pessoal do Islã, sendo que eles vêm para cá, sabe Deus quem são, sabe Deus se não são terroristas, e o fato de falar mal, mas não vale a recíproca, porque você é a maioria. Então você deveria falar isso daí na prova. Tudo, então, falar sempre contra os cristãos. Inclusive, historicamente, se você for citar fatos históricos, quem é também muito bom para uma prova, você vai citar o quê? Vai citar a chegada dos portugueses, junto com a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, que foram catequizar os índios, e que nesse momento eles acabam com a religião indígena. Então eles falam também que estão aviltando, né, a religião indígena, então que os portugueses injustamente atacaram. Então também, religião cristã maldita. Outra coisa, religião maldita, o padroado. Padroado é quando, como Portugal e Espanha ficaram grandes demais, a Santa Sé falou assim: não, vocês aqui administrem a igreja no lugar que vocês colonizarem. E aí, lógico, teve tribunais de Inquisição, teve tribunais também de exceção, teve vários tipos de tribunais que mataram muita gente. Então, também isso, olha só, os cristãos matando gente. Então é sempre os cristãos matando gente. Aí, por exemplo, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império, Dom Pedro I, ele fala que o país é católico. Na época era católico, é a religião oficial. Só que todo mundo já coloca assim: olha o que está acontecendo, não é laico. O que os católicos fazem? Sacaneiam. Mas só que não é isso que fala a Constituição. Ela fala que a religião oficial é a católica, mas que as outras podem existir, mas não são oficiais. Seria quase que um laico, mas dizendo que a católica é melhor. E entre muitos outros fatos históricos que eu não vou falar aqui. Então aí o que acontece? Sai o menino da prova, tendo que falar mal dos cristãos o tempo todo, que ele não está acostumado. Então ele sai já meio baratinado. Aí ele vai falar com alguém lá e pega justamente um mascador de Zaleia. Ele vai começar a falar: rapaz, ou se ele não falou mal do cristão, falou: você tinha que falar mal, os cristãos são maus. Olha o cristão que faz. Olha as militâncias. Militância negra, por exemplo, também ataca os cristãos direto, né? E tem um vice-versa, que não vale, só vale o cristão atacando. Aí você tem que ver que os cristãos são maus, é a maioria. E a maioria conservadora. Se é conservadora, é de direita. Então eles começam a tentar tirar o pessoal de direita para colocar na esquerda com todos esses dados. E aí o que acontece também? Lá o cara sai de lá já baratinado com o que falou com o colega, que ele sentiu que ele errou, ou sentiu que escreveu coisa que ele não queria escrever. Aí vai assistir no YouTube a resolução da prova, né, que inclui a redação, e lá ele vai ver a pessoa falando isso, falando: olha, você tem que falar que a intolerância vem dos cristãos, a intolerância vem dos cristãos, tolerância histórica desde lá do descobrimento do Brasil até agora é sempre dos cristãos. Aí o cara começa a pensar assim: pô, esses caras são muito maus, eu não vou ficar do lado deles, eu vou sair. E para sair, ele sai para onde? Qual a única saída dele? É ir para as militâncias e ir para a esquerda. Então é isso que a prova quis fazer. A prova quis desvirtuar as pessoas que ainda estão
balançadas na fé, ou que não tem fé ainda, ou que tem fé, mas ainda cabe um certo balanço ali. E também uma coisa que vale nota, né? Então o cara pensa assim, pô, se vale nota, então isso aqui é porque é certo. E aí ele acaba entrando para as militâncias, então eles acabam cooptando outras pessoas, cooptando outras pessoas para a esquerda, para o comunismo, para as militâncias, para tomar as escolas e para black blocs e tudo mais. Então é isso, pessoal. O tema foi comunista, o tema foi para cooptar a gente, o tema foi para aumentar as fileiras da esquerda. Um grande abraço para vocês e que Deus nos ajude. Tchau, tchau.